Boa tarde a todos. É uma honra hoje receber um advogado ilustre, professor e um palestrante de excelência, o Dr. Domingos Zainag. Já estou tentando a conexão para que possamos iniciar a nossa live com dicas extraordinárias a respeito de como ser um palestrante jurídico, que inclusive é tema de um livro que o Dr. Domingos acaba de lançar. Em nome da Maritime Law Academy, eu, Eliane Otaviano, agradeço a todos pela presença, por estarem nos prestigiando, e em momentos nós vamos nos conectar com o Dr. Domingos para que a gente possa começar a conversar sobre esse assunto tão importante, principalmente agora, nos tempos de Covid-19, de pandemia, que nós advogados temos e tivemos que nos reinventar. Então hoje as redes sociais são formas muito importantes, não só de prestar uma contribuição à comunidade como um todo, mas também de expor as nossas expertises de forma ética, também para aqueles que pretendem, né, ou seguir a carreira docência, ou agregar com a comunidade, nas OABs, enfim, de alguma maneira proferindo, ministrando palestras. Eu já vou tentar verificar se o Dr. Domingos já entrou, para que a gente inicie a nossa conversa. Enquanto isso, gostaria de agradecer a todos que estão entrando. Vamos falar de onde vocês são. Já vi a professora Verônica, Marquijur, Lísia. Estou aguardando aqui o professor Domingos, que ainda não se conectou. Jaqueline Rolim, comércio exterior, quanto tempo, estava sentindo sua falta. Doutora Lajose, Giovana Vanderlei, minha querida aluna, Lísia, deixa eu ver quem mais está, Luciana Otaviano, minha irmã, muito obrigada. Enfim, enquanto nós aguardamos o Dr. Domingos, eu vou, de alguma forma, colocando um pouco até da minha própria experiência, né? Ser um palestrante ou ser um professor realmente é um desafio muito grande. E acredito que muitos às vezes perguntam o porquê palestrar ou por que ser um professor. No meu caso em específico, não sei como é que foi a trajetória do Dr. Domingos, já nós vamos saber. Eu sempre gostei de ministrar aulas, de apresentar seminários quando era pequena, e eu tinha até um problema com as minhas amiguinhas, porque eu queria brincar com elas dando aula para elas, né? E elas fugiam um pouco de mim porque elas não queriam ter aula. Então, aí eu percebi que eu tinha uma certa vocação, e depois, durante os anos que fui estudando, sempre que tinha um trabalho para apresentar, para mim aquilo nunca foi um problema, mas eu me decidi mesmo pela carreira docente em 1994, e quando eu fui, inclusive, me especializar, fazer a especialização lato sensu, e posteriormente mestrado, doutorado, para que pudesse realmente lapidar os meus conhecimentos. E um detalhe muito importante que me fez seguir adiante, quando eu fiz mestrado e estava pensando se eu seguia doutorado ou não, foi uma conversa que eu tive com o meu orientador de mestrado, o Dr. Paulo Arnoldi, a quem eu presto as minhas reverências, as minhas homenagens e a quem eu dedico a minha carreira, que me disse uma frase muito interessante que eu guardei para a vida. Ele disse: o porquê escrever, o porquê ser professor, o porquê palestrar, porque aquele que palestra não necessariamente vai ser professor, mas de determinada forma ele está ali divulgando os seus conhecimentos, passando aquilo que está dentro do seu aspecto de ideologia, e também daquilo que ele se especializou, enfim. Ele me disse uma frase que me marcou muito.
ele disse: eu tenho uma só vaidade na vida. Eu achei interessante, falei: mas doutor, qual é a sua vaidade então? E eu descobri com a resposta dele que eu também tenho essa vaidade. A resposta dele foi: a minha vaidade é desafiar a eternidade. E como desafiamos a eternidade? Com aquilo que nós plantamos de semente. E a docência, o exercício da docência, ou palestras que proferimos e livros que escrevemos, realmente são elementos que nos fazem desafiar a eternidade. Doutor Domingos, o nosso convidado, já entrou, então eu vou me conectar com ele para que a gente já possa iniciar. Vamos aguardar. Imagina, Bia, muito obrigada, viu? Olá, Nada de incrível. Ô, meu amigo querido, tudo bem? tudo bem agora mais? Não sabe da satisfação que eu tenho de ter Eu tá. aceito fazer essa Obrigado. live. É uma Satisfação é satisfação minha. muito grande. Pode ter certeza que é mais do que recíproco. Demorei um Ah, pouquinho porque eu imagina. não estava vendo aparecer, daí eu entrei na página do MLO e já estamos aqui. Uhum. Tudo bom? Chegou o Que livro aí bom, ou não? que bom. Tá bom. Vocês nos ouvem bem? Por favor, nos deem feedback. Doutor Domingos, me ouve bem? Muito bem. Ah, então agora sim. Então, Tá antes de nós ótimo aqui. iniciarmos, eu gostaria de apenas comentar brevemente o currículo do meu querido amigo, o professor Domingos Salles Zainag, que é formado desde 1982, tem inúmeros livros publicados, é doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, pós-doutorando também em Direito do Trabalho pela Universidade Castilha de La Mancha, na Espanha, professor de diversos programas de mestrado, de pós-graduação, na área do direito do trabalho, advogado atuante não só na área do direito do trabalho, mas também na área do direito esportivo Hum. e dentre outras áreas de direito processual. É professor convidado do curso de mestrado da Universidade Gabriel René Morén, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. É professor honorário da Universidade Politécnica da Nicarágua, honoris causa da Universidade Paulo Freire de Managuá, também na Nicarágua, professor visitante da Universidade de San Andrés, também na Bolívia, convidado do curso de pós-graduação da PUC São Paulo, também visitante da Universidade Tecnológica do Peru Lima, membro consultivo de diversas associações, entre as quais Associação dos Advogados de São Paulo, onde permaneceu até 2016, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Instituto dos Advogados de São Paulo, membro de alguns institutos internacionais também, Academia Paulista de Direito, cadeira 27, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e autor de diversos livros, né, dentre os quais eu vou citar, olha, são tantos, né? Vou escolher alguns, professor, me desculpe. A Justa Causa para a Despedida, curso Foi de meu legislação primeiro. social, a Justa Causa no Direito do Trabalho, consolidação das leis do trabalho com jurisprudência, direito desportivo, os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho, elementos de direito processual do trabalho, nova legislação desportiva, aspectos trabalhistas, curso de direito desportivo, novos rumos do direito do trabalho na América Latina, autor de dezenas de artigos em revistas nacionais e estrangeiras, enfim. E, recentemente, ele nos brindou com 3 obras muito interessantes. Uma delas é Por que Ser Gentil, não é, doutor? Vale a pena ser gentil. Vale a pena ser gentil? Eu acho que Esse é o esse tema título. vale, inclusive, uma próxima live, hein? Com certeza. E a segunda obra, que é tema de hoje, e a terceira,
É uma paixão que nos une É. sobre o O- Corinthians. Vai, Corinthians, 50 50 anos de anos. história de um louco do bando. 50 anos de história. Então nós somos aí companheiros do coração, sofredores juntos. Eu, desde que eu nasci, sou corintiana, então acompanhei bem essa história. Né? Também vamos fazer uma live sobre Corinthians, hein? Estamos devendo Pô, essa. Mas, verdade. enfim, depois dessa apresentação, doutor Domingos, gostaria de que a gente trocasse uma ideia de forma bastante informal. Antes de sua entrada, eu estava até comentando por que eu resolvi ser professora. E eu dizia que por conta da influência do meu orientador de mestrado, que diz que quando a gente escreve e a gente ministra palestras, ou principalmente é professor, a gente desafia a eternidade. É. Então, eu estava dizendo exatamente que foi por isso, né, que eu era funcionária de carreira do Banco do Brasil, inclusive, num plano de demissão voluntária, eu resolvi, não, eu quero ser professora. E assim fui seguir a minha carreira, me especializando em pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. E eu gostaria, para começar, perguntando exatamente o porquê que resolveu ser professora. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Nossa, você falou tanta coisa aí que eu fiz que eu nem lembrava. Preciso até ver Nem se eu sou eu estava mais, mesmo, tá viu? vendo? É Olha como muita está desafiando a coisa eternidade, nem mesmo. está sabendo. É engraçado, né? Porque hoje em dia a gente sai do anonimato, né? Antigamente era tudo escondido, você não sabia nada das pessoas. É verdade. Hoje há essa publicidade da vida e vem até a calhar. Você sabe o que eu estou lendo agora? Eu adoro ler livros fora da área do direito, né? Eu estou lendo Ah, é? Modernidade Líquida do Bauman, que vem ao encontro disso, dessa Puxa vida, sociedade que eu se ainda não li. eu tenho os outros dele aqui, o Zero que é que são fabuloso, né? menores. O Amor Líquido, Amor livre. Nascidos em Tempo, é super legal. E é isso, hoje a gente está numa sociedade de todo mundo acaba aparecendo. Porque ainda que você não queira, por exemplo, no nosso caso, né, tem que colocar o lápis. Eu estou até olhando o meu lápis agora aqui na tela, que eu precisei mexer um negócio nele. Está ali. Mesmo que eu não quisesse colocar em canto algum ali, eu sou obrigado por ser professor. Mas por que eu quis ser professor? Primeiro, quando eu estava no ginásio, que nós somos da época do primário, ginásio, colegial, faculdade, cursinho, faculdade, né? Não conta a Quando... nossa idade, Domingos. É, mas a idade é bom, é maturidade. Eu nem acho. É claro, Era o idoso é o jovem que deu certo, né? Eu gosto dessa frase. boa ideia. Mas é o seguinte, quando eu estava no ginásio, eu já dava aulas particulares para alunos do primário, na garagem da minha casa, para ganhar um dinheirinho. Quando eu estava Interessante. no colégio, eu dava aula de reforço para os alunos do ginásio. Então, eu sempre gostei de ensinar. E gostava de brincar de professor com lousa que minha mãe me dava, né? Minha mãe foi a grande incentivadora de eu estudar. Você está vendo a sua biblioteca, eu tenho essa aqui minha só para o dia a dia, que eu estou na minha sala de trabalho. Mas a minha biblioteca, no total, tem quase 7.000 livros. E os primeiros Nossa, livros meus foram dados pela minha mãe. Então, minha mãe incentivou muito a que estudasse, que gostasse de história. Para você ter ideia, né? Você falou sou pós-doutorado já em Direito, mas eu tenho especialização em jornalismo e estou fazendo agora um curso de pós-graduação em História, Filosofia e Sociologia. puxa Gosto vida. dessa área, por isso que eu estou lendo esses negócios de mais doido que do direito. Bom, aí eu estava na faculdade. Primeiro eu fui para a faculdade de Direito sem gostar, porque eu queria era ter feito jornalismo. Mas meus pais não me deixaram porque aconselharam, eles foram aconselhados a não deixar, que era perigoso, era a época da Revolução de 64, do regime militar, e que jornalistas sofriam muita perseguição. E meus pais falaram, não, você não vai fazer esse negócio. Aí um jornalista falou, vai fazer qualquer porcaria, menos jornalismo. Só depois que a democracia voltar. Eu falei, bom, porcaria, vou fazer direito, né? E fui fazer direito, mas eu odiava. Quando eu Também chego sou no advogada por acaso, porque era a única faculdade que tinha na cidade. Olha Então, só como o mundo dá volta. aí eu não gostava. Até o terceiro ano eu fazia o curso numa má vontade. Nunca repeti de série, nunca fiquei nem em independência. Mas não gostava.
realmente não gostava. Eu só fui gostar no quarto ano, porque eu comecei a fazer estágio. Aí eu comecei a ver a prática do direito, então era muito legal. De manhã eu trabalhava durante o dia, e o que eu tinha visto na prática no escritório, à noite o professor ia falar. Aí os 2 últimos anos eu realmente vivi num paraíso, aí eu comecei a entender. O Mas seu já estágio já tinha. foi direito trabalhista? Não, tinha trabalhista, civil e penal no escritório. O principal era o Ótimo, civil, depois o criminal, e o que menos fazia era trabalho. Eu não gostava de direito do trabalho, para falar a verdade. Aí eu tinha um interessante. professor na faculdade, até falei com ele faz 2 semanas, o Eduardo Jardim, e o Eduardo, ele tinha feito mestrado e doutorado, né? Então achava aquele negócio o máximo. E ele tinha estudado onde eu estudei, lá no Unifiel. Eu falei, professor, eu tenho vontade de dar aula. Ele falou, então faz o seguinte, eu termino, estava no quinto ano, termino o curso, eu vou te apresentar lá para o coordenador, você faz a prova, a entrevista, eu recomendo, quem sabe dê certo, né? Quem sabe. Aí ele me recomendou para um tal de Michel Temer, que era o coordenador do curso. O tal Aí de o Michel. Mich... aí o Michel Temer falou, qual a área que o senhor gosta? Eu falei, putz, já sabe de uma coisa? Eu falei, eu gosto de constitucional, que era a área dele. Ele falou, ótimo. Então, você fez uma boa prova aqui, estou gostando do senhor. O senhor era um rapaz de 24 anos. Estou gostando muito, já que você gosta da nossa área, vai ser meu aluno logo no primeiro módulo. Vai Olha fazer só. constitucional. Eu falei, tá bom. Ele falou, eu vou lhe acompanhar. Se não conseguiu acompanhar o curso, eu vou pedir gentilmente que o senhor abandone. Muito incentivador. Mas foi um cara super legal. As aulas dele eu adorava, eram super deliciosas, muito do como dou aula no mestrado hoje é parecido com ele. E agora o trabalhista foi uma coisa engraçada. Eu comecei a mandar currículos, que eu era auxiliar de ensino lá no Unifiel, e eu queria Sei. ganhar dinheiro, né? Não queria já, ainda que ganhasse pouco, mas eu queria ter isso em carteira de professor e Claro. tal. Aí me chamaram para dar aula de legislação social numa faculdade de administração chamada Tibiriçá. Eu foi, que diabo de matéria é essa? Hoje ainda eu postei nas minhas redes sociais que está saindo a 15ª edição do meu livro curto de legislação social. Então, pessoal, não sabia Puxa vida, nem sabia que disciplina era essa. Aí o décima. diretor da 15ª. O diretor da escola, professor Hilário Torlone, que foi até vice-governador do estado nos anos 60, eu falei para ele, sempre desculpa, eu não gosto de direito de trabalho, não vou dar aula de uma coisa que eu não gosto. Ele falou, não, mas é muito simples, é direito de trabalho para administrador de empresas, é só um semestre, é só para dar um geral, o senhor consegue, aqui o senhor vai ser registrado, não é isso que o senhor quer? Vai estar com registrado na carteira de professor. Poxa, você com 25 anos não vai, 26 Uau. anos agora, né, nesse momento, não vai aceitar ser um desafio? Vai aceitar desafios com que idade? Aí mexeu nos meus brilhos, né? Aí eu Acabou, né? aceitei. Aceitei e comecei a dar aula de direito do trabalho e fui me apaixonando pelo direito social, pela história do direito do trabalho. Aí começaram a me convidar a dar palestras, aí eu saí do Brasil. Minha primeira palestra da vida foi no Peru, num congresso de direito do trabalho. Aí eu me apaixonei. Aí eu cheguei pro. Voltei dessa viagem do Peru, já tinha feito todos os créditos. Eu falei lá na PUC, olha, eu vou fazer direito do trabalho, eu vou trocar de área. Aí troquei de área. Aí fui fazer mais 2 cadeiras de direito do trabalho para poder defender a dissertação, né? Que foi sobre justa causa, o primeiro livro que você falou. Depois voltei na PUC e falei sobre jogador de futebol, foi a primeira tese de doutorado no Brasil sobre a profissão de Sim. jogador de futebol. Então foi E aí, aí a proximidade com o direito desportivo veio dessa. veio daí, mas não que eu quisesse, foi o acaso da vida. Porque eu falo para as pessoas, muito do que eu defendi na tese se tornou jurisprudência. Mas eu sou sincero, eu Sim. nunca imaginei isso, eu só escrevi porque eu queria ser doutor. Em seguida, o direito desportivo ganha um destaque muito grande no ano seguinte à minha defesa, que eu defendi em 97, em 98 veio a Lei Pelé. Aí ninguém falava desse assunto. Até Verdade. você falando, você que é de Santos, eu me lembro que talvez a minha primeira palestra sobre direito desportivo do trabalho foi na OAB de Santos, que o Aidar, na época ele nem era presidente da OAB ainda, ele era secretário-geral.
E ele pegou e falou, não, você tem que ir comigo, vamos lá, você que entende de direito desportivo. E aí eu comecei a me envolver nessa área e estou até hoje, né? O livro do Atletas Profissionais vai sair agora a quarta edição, porque eu deixei Esse liber... é Eu mais de um, lancei... né? De direito do trabalho eu tenho dois, o Atletas Profissionais de Futebol e um que você falou, que é a nova legislação desportiva, foram duas edições, lá no início dos anos 2000. E aí toquei, mas é o que eu falo, eu sou advogado trabalhista, professor de direito do trabalho na vertente desportiva. Dou aula até de direito desportivo, eu sou auditor em dois tribunais, o auditor é o juiz. No Justiça Esportiva não tem o nome de juiz, para diferenciar do juiz do Poder Judiciário. Eu sou auditor na Associação Paulista de Futebol e na Federação Paulista de Handebol. Mas a paixão mesmo é direito do trabalho, né? Que é o que eu gosto. Essa estante aqui, que deve ter uns Toda, 700 livros, é só direito do trabalho. Aqui não eu brinco com as pessoas, aqui não tem nada de alto nível, é só direito do trabalho. olha só. Agora, o restante da biblioteca aí tem de tudo, né? Mas tem até meus livros de infância. Olha que engraçado, já que a gente está falando de estudar, né? Aí vai aparecer o contrário, mas acho que dá para ver. Vai, Esse é o primeiro livro que eu li na minha vida. E ele fica aqui. coração, baixa um pouquinho Cora- para eu poder ver. Coração de Vidro. De vidro, José Mauro de Vasconcelos. Eu li aos 9 anos. E aí eu peguei gosto pela 9 leitura. Então esse livro, ele fica comigo o tempo todo. Porque eu tinha 9 anos, eu estou com anos. 61. Olha o tempão, até que ele está inteirinho, viu? É o livro que despertou amor ao estudo, pelo estudo. Que interessante. É muito bom. E tê-lo até hoje deve ser uma sensação maravilhosa, né? Aí eu tenho praticamente Ó, quase todos os meus despertou, livros de infância, de história, tenho tudo alguns eu numa guardo, outra sala aqui. alguns eu guardo também. Agora, Me fala um aqueles pouquinho de desse último livro matemática, essas coisas, tudo que está no lixo. até parece. Também você recentemente lançou um núcleo de estudos, né? Até eu fiz isso no começo do ano, tinha um monte de planos para aulas presenciais. Estava indo bem, veio esse isolamento. Aí a gente está fazendo cursos pela internet, mas a Exato, ideia é um espaço menor, justamente para aquelas pessoas que gostam de ter contato com o professor. Ele exato. foi feito, foi criado com esse intuito. Eu estou fazendo cursos pela internet, mas eu quero crer que a gente volte para o próximo ano com os cursos presenciais. Que tem pessoas que querem o Também, curso presencial, né? Que não conseguem estudar pela internet, é mais complicado para alguns, né? exato. Eu até me Antes, adaptei, para falar a verdade, viu? Já estou acostumado com isso. nas suas lives, aliás, as maratonas de lives que você tem feito, maravilhosas, comparando o que está acontecendo nos outros países com o Isso. nosso. E antes de você entrar, eu estava exatamente comentando com quem já estava online que o assunto que você trouxe nesse novo livro é muito importante hoje porque nós, advogados, professores ou não professores, de certa forma, vamos ter e estamos nos reinventando. E as redes É. sociais são um mecanismo não só de divulgar o nosso conhecimento, né, prestar uma contribuição à sociedade de uma forma geral, mas também hoje, né, de estreitar laços com as pessoas, já que nós estamos nesse isolamento. E o seu livro, eu achei muito interessante até a forma pela qual ele é estruturada, que ele começa exatamente citando alguns pontos importantíssimos, né? Primeiro nem todo mundo tem, digamos, não diria nem o dom, né? Mas Vocação, o domínio talvez. das técnicas de ser palestrante, né? Então, eu queria saber de você um pouquinho, que eu vi que no seu livro, uma das primeiras coisas que você alerta primeiro, domínio do assunto, lógico, né? Tem que palestrar sobre aquilo que você domina e mais, haver sempre um preparo exatamente de qual é o objetivo daquela palestra, etc. Né? Eu tenho quase 30 anos de carreira, eu nunca entrei numa sala de aula sem me preparar.
Então, eu acho que realmente o domínio do assunto é importantíssimo. Mas no seu capítulo segundo, você faz uma provocação muito interessante, né? Você realmente quer ser palestrante? É, Comente um pouco justamente. desse aspecto conosco, Domingos, por favor. Bom, primeiro, né, o livro é esse aqui, para quem está na segunda Exato. edição já. Isso, nós Livro postamos no simples, blog, depois é, nos diga como que as pessoas que tiverem interesse fazem é. para Eu poderem vou, adquirir. eu passo a entrar no site da Mizuno mesmo, ou entra em contato Da comigo Bisur? que JH Mizuno Editora. Até no dia 11 eles estavam fazendo uma coisa interessante, fizeram lá todos os livros mais baratos e colocaram, que é um livro muito simples. Bom, primeiro, você sabe que palestrante na área do direito a gente invariavelmente não ganha nada, muito pelo contrário, até paga. Por que paga? E paga mesmo. Por exemplo, Cuba. Cuba é um país que, quando você vai dar palestra lá para o pessoal da União Nacional de Juristas, eu já fui algumas vezes, tem lá preço para quem é palestrante, preço para acompanhante, preço para quem vai assistir. Então você paga para fazer a palestra, gasta com Pagar para avião. palestra. Essa eu nunca tinha visto, não. Na área marítima Não, nunca aconteceu. então, mas na área de direito trabalho com um cubano, mas não, uma amiga também que está agora fazendo, que é da Colômbia, ela até ficou indignada quando eu falei isso, mas ela está num evento que o palestrante para um congresso agora pela internet também tem que pagar o equivalente a 10 euros, que é um jeito de ajudar as instituições. Então é E diferente, a por plataforma. exemplo, da área de motivacional, empresarial, onde um palestrante que está começando e que ele consegue clientes, ele ganha 6 mil reais por uma palestra. E o que É está verdade. começando, se você pegar um Roberto Chiniachique, é mais de 50 mil. Um desses filósofos da moda, como Pondé, Karnal, também 65 mil. Também. Então, quando se imagina, eu vou ser palestrante jurídico, não vá pensar que pode viver Viver disso. disso, né? Eu só recebi honorários para dar palestra uma vez na minha vida na Colômbia, que além de pagarem todas as despesas, não, minto, US$ 600, minto. Uma vez na Itália também, mas na Itália eu paguei a passagem e pagaram para mim, então não adiantou nada. E ainda por Dourado. cima torrei todo o dinheiro. Então, por que quer ser palestrante? Essa é a pergunta. Porque tem muita gente da área não jurídica que se torna palestrante porque quer ganhar dinheiro. E Exato. ganha, realmente ganha. Você veja, o início de carreira, alguém que não é conhecido de 6 mil, quando já está medianamente conhecido, vai para um evento para falar 1 hora, 2 horas, 15 mil. Se essa pessoa, esse homem ou essa mulher, tem muitas moças nessa área, muitas jovens na área da administração de empresas, é, fizer 4 palestras, 4 finais de semana, ganha 60 mil reais. E a gente no direito não ganha isso nem na nossa atividade todos os meses. Uma vez ou outra que você ganha umas boladas que dá para fazer algumas coisinhas diferentes do dia a dia. Então, o palestrante jurídico, é essa pergunta que eu faço, mas por que você quer ser palestrante? Não dá dinheiro. Eu percebo que a primeira coisa é dar vazão ao que você gosta, de falar em público e passar as suas ideias, de formar as pessoas, levar adiante o que você pensa como certo. E tem uma coisa que tem de ser dita, a pessoa também vai para isso porque tem certa vaidade. Quer aparecer, ela quer se mostrar. A vaidade dentro do limite que não vai barrar no pecado, né? Porque eu aprendi, até acabei de receber uma mensagem num grupo de um padre já falecido, e eu recebi do grupo que era o padre que era nosso guia espiritual na adolescência, que falou sobre a vaidade. Eu tenho um pequeno oratório aqui na minha sala, tem lá a Bíblia, e quando eu começo a achar que eu sou melhor que os outros, eu vou e faço o que ele me aconselhou aos 17 anos. Leio o Eclesiastes. Mas tem a vaidade, e tem que ter, porque se não for minimamente vaidoso, você vai fazer o quê? Você não se prepara direito para falar. Aqui eu falo sobre até as roupas que o palestrante deve usar, e aqui Muito tem que importante. tomar cuidado, inclusive para as mulheres. Eu falo, ó, toma cuidado. Não vá É, colocar um brinco super chamativo, porque você não está ali para ser admirada pela beleza, e sim pela capacidade intelectual. muitos me Então, perguntam, mas a senhora só veste preto?
é proposital. Porque o para que preto é ninguém... clássico, ele não chama É, atenção, eu estou sempre de cabelo preso, né? Alguns acham que eu não tenho roupa de outra cor, tenho sim, e até gosto muito, mas é dentro de técnica realmente de oratória que eu acabei aprendendo que o preto. Ju, voltamos aqui? Pronto. Voltamos, aí deu uma pausa, né? Não sei o que aconteceu. Então, Desculpe. o que eu falo aqui? Eu falo isso para os homens. Na área do direito, é terno e gravata. Tá tranquilo. E dou dicas do tipo, o que fazer? Olha, hoje, trabalhei o dia inteiro aqui. Se eu tenho uma palestra, se eu tivesse uma palestra agora à noite, eu ou já teria uma outra camisa aqui, ou durante o dia eu tomaria muito cuidado, apesar que isso eu faço sempre, né? Deixar a sala bem refrigerada, não transpirar demais, não chegar na palestra em cima da hora, não chegar cansado, um monte de dicas que eu aprendi no dia a dia, porque são 34 anos fazendo palestras. Mas voltando, então qual é o por que quer ser palestrante? Além disso tudo, então, mas se não tem ganhos diretos, eu não vou. Tá bom, mas os ganhos indiretos. Nós Exatamente. divulgamos livros, divulgamos cursos, divulgamos o nosso escritório. Para Exatamente. quem é De uma juiz, forma ética, inclusive, né? é ética, que isso é o marketing. Que a OAB não proíbe marketing, que ela proíbe publicidade. Aliás, ela não proíbe nem propaganda, ela proíbe a publicidade, se eu não estou enganado. Agora, o marketing. Há 2 anos eu fui fazer uma palestra no interior de São Paulo, em Araçatuba. Esse começo de ano, um advogado que assistiu minha palestra há 2 anos me procurou que ele precisava de um advogado para ajudá-lo numa causa que ele pegou lá na sua cidade. E foi em razão da minha palestra, de estar andando. Quando Interessante. você está andando, está circulando, o seu nome vai aparecendo. Aí quando alguém está numa livraria, fala, domingo, sábado, vai Influenciando Zainab. também as pessoas, né, a seguirem aquela E área. esse é o mais importante. Eu também Por, acho mais importante fazer a diferença no mundo, né? justamente, porque esses palestrantes da área motivacional, empresarial, eles batem muito nessa tecla, que querem fazer a diferença, querem fazer o O mundo melhor. propósito, a diferença no Então, mundo. e eu, levando as minhas ideias jurídicas, eu sempre pontuo com alguma coisa extra jurídica. Se eu vou falar sobre o que é advocacia, como eu postei no dia 11, que eu brinco até, eu ainda fui muito educado, que eu falo que a advocacia, ela é, de todas as profissões do direito, ela é a mais empolgante. Talvez, hoje em dia, não seja tão bem remunerada, mas uma coisa é o dinheiro, outra coisa é a empolgação e o valor Ideal. dela. Porque a Exato. advocacia, o juiz julga, tchau, ele não sabe. O juiz nunca sabe o que deu aquela sentença dele, depois do recurso, ou então depois do acórdão. E o impacto na vida da pessoa, né, que teve a Então, sua causa julgada, né? essa semana atendi 2 pessoas, não, nós estamos à quinta, atendi 2 pessoas, as 2 choraram na sala de reunião. Uma que sofreu assédio sexual e uma outra que é uma cuidadora de idosos, que é uma ação muito pesada do ponto de vista até financeiro, porque ela ganhava muito bem, e ela estava com medo porque os familiares do cuidado que já faleceu, né, do senhor que faleceu, a ameaçaram. Que é E isso? ela, se você entrar com a ação, a gente tem documentos, não sei o quê. E quando a pessoa sai daqui, ela sai com o semblante leve, eu falo, nossa, valeu muito a Muito. pena. Realmente eu estou contente que eu fiz essa parte. E o E ela palestrante pode tem ter muito. chegado até você a partir de uma indicação de alguém que leu o seu livro ou viu a sua Também, aí é que palestra. está. O palestrante tem isso, e você muda a vida das pessoas. Tem um rapaz que hoje, você falou da área do direito desportivo, ele é advogado do Botafogo de Ribeirão. Uma vez eu nem sabia que eu tinha tido essa importância na vida dele, mas isso marcou que nós estávamos aí em Santos, no Museu Pelé, há 2 anos, e ele disse: olha, o
o professor Zainag mudou minha vida, que eu assisti uma palestra dele e ele falou, vale a pena, estude, invistam nessa área, se você gosta, vai dar certo. Ele falou, cheguei em casa e falei para minha mulher, eu vou fazer essa pós, vou fazer uma pós em Direito Desportivo, eu vou vencer. Hoje ele já é advogado do Botafogo, ele coordena cursos, Beleza. e aí vários casos, né, que nós Nada como... mais lindo para um professor ou para um palestrante quando a gente escuta isso, né? Sim, isso é como Sempre professor. digo, se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa que seja, já valeu a Já pena. melhorou. Já... É o que eu falo, isso eu falo muito lá no Vale a Pena Ser Gentil, que é uma outra leitura totalmente diferente, tem nada de jurídico ali. Mas você falou uma coisa que eu vou, agora você vai ficar surpresa. Você falou que nunca entrou em sala de aula ou foi fazer palestra sem ter se preparado. Eu já. E várias vezes. E ninguém nunca percebeu. E isso eu falo no livro. Que interessante. Nunca Mas conte você que também, né? nunca Acredito. conte que você não se preparou. E nunca conte Porque também que é a primeira vez, né? os meus alunos do mestrado, eu fico quieto. O primeiro aluno que vai dar aula, ele começa, olha, colegas, desculpem, eu não tive como preparar Isso. bem. Eu falo, para. Tive Falei, já acabou? tempo. Eu falei, você já está com zero, porque você falou que está uma porcaria. Eu falei, não fale, eu não iria perceber. Agora, nada de pegar também temas que você não conhece. É isso que eu falo aqui. Por exemplo, se alguém falar, vai falar sobre tributário. Eu nem imposto gosto de pagar. Eu não vou pegar isso. Agora, Também não. pode ser. Então, mas se falar um tema de A direito gente do paga porque trabalho, precisa. porque eu obrigado. Pegar um tema de direito do trabalho, ainda que não seja do meu dia a dia, eu posso aceitar o desafio. Um exemplo: direito do trabalho do. Marítimo. Marítimo. Direito do trabalho marítimo. Direito do Bom, trabalho é portuário. trabalho portuário, que é uma lei horrorosa, né? Que é pesada, principalmente dos trabalhadores. O Exato. trabalho como é que é? Não é eventual, avulso. Tá É bom. complicado, mas é da minha área. Agora, se falar, não, um contrato de transporte marítimo, mas não tem jeito. Esse é o tipo do desafio que, se você aceita e não dá conta, queimou o filme. Nunca mais vão te chamar para nada. Então, eu digo, no começo, aí sim, no começo, só aceite temas que você domina e, claro, estude. Eu me lembro. E está pronto para ser questionado também, né? Dia de palestra lá no passado, coisa de 20 e poucos anos ainda, eu não vinha para o escritório, eu ficava em casa estudando o dia inteirinho, com medo. Isso era bom. Agora, hoje, quando me convidam, tem temas que eu já falei tantas vezes que eu só pego os slides e levo e já lembro. Agora, tem temas que são novos. Aí eu falo, opa, então vamos lá estudar, preparar. E também a preparação psicológica, né? Eu vi que no seu livro, além da postura, e que você dá essas dicas, você dá dicas também, né? Se a gente usa música, filme na palestra, isso agrega ou não, né? Porque eu acho que isso tem que saber utilizar, né? Você comenta, né? As críticas e o espírito de porco. Você tem que estar preparado É demais. para isso, né? Esse é o capítulo que eu acho mais delicioso do livro, sabia? Porque esse nome, espírito de... Você vai receber, né? Entendi esse SEDEX, já era para estar aí. Você viu que eu te mandei. A menina, você viu, já está lá no Correio de Santos. O espírito de porco é aquele sujeito que ele vai para uma palestra para tentar te tirar do sério. Ele é chato. Antes e vai lá para te questionar, né? A dica que eu dou, e depois quem comprar o livro vai se aprofundar, é não entrar nessa. Por quê? O espírito de porco, ele não tem nada a perder. Ele está querendo chamar atenção, de certa forma. Está querendo chamar atenção. Aí o ser humano tem um monte de sentimentos bons, mas tem pessoas com... Forneça novamente informações. Tá. Já falamos. Como é que é, Augusto? Vejam, tem gente que é ruim. Ele vai para atazanar. Nem estuda, ele está lá assistindo. Quantas vezes eu olho lá de cima e falo, aquele sujeito está me olhando com uma cara que não está gostando de mim, está
uma antipatia graciosa. Quando terminar, ele vai me Porque dizem que o atazanar. corpo menciona muito, né? A forma pela qual a sua plateia está te recebendo, quando faz Isso. assim com o braço, né? Ou que fica o tempo Geralmente todo quando se assim, né? posicionando, Tá o bom. corpo Quando fala. ele. Já aconteceu casos, eu conto aqui. Uma vez um sujeito se levantou e fez outra palestra em cima da minha. E eu fiquei lá escutando. Aí o pessoal, ou alguém estava na mesa, falou, vou cortar. Eu falei, não, deixa aqui, deixa, porque se cortar aí ele vai conseguir o que ele quer. Ele falou, falou, falou. Eu falei, tá E bom. não fez pergunta nenhuma, né? Não, ele falou, vou fazer a pergunta. Eu falei, tá bom, Ah, então tá. agora. Aí eu brinquei, eu falei, nossa, isso não foi a pergunta? Aí todo mundo riu, ele já sentiu o golpe, já foi para as cordas. Aí ele fez a pergunta. Quando ele fez a pergunta, eu falei, nossa, eu pensei que viesse uma pergunta difícil. Essa pergunta é muito fácil, talvez a mais fácil que já me fizeram na vida para responder. Ele olhou e falou, sabe qual é a resposta? Não sei. Aí gargalharam de novo. Eu falei, sinceramente, não faço a mínima ideia como resolver esse assunto. Aí ele sentou e ficou quieto. Agora, a vaidade tem um problema sério. Interessante. Você saiu da sua casa, porque o capítulo que eu falo, você na ribalta. Você está lá. Exatamente. Você está no teatro, Você na né? Geralmente ribalta. está no alto, tem locais que tem luzes de teatro. Então você é um artista naquele momento. Você está ali. Eu tive um amigo que ele ainda é ator, é que eu não tenho mais contato com ele, e ele falava que tinha espectadores que ficavam olhando feio lá na primeira fileira para ver se tirava do sério. Então, veja, no teatro, e ele sabia, e ele não sabia como desviar o olhar dessas pessoas. E ele gostava de encrenca, ele Ah, ficava, aí começava a fazer a peça pro cara. entrava no jogo. Então, entrava no jogo, era jovem, eu falei, você não deve fazer isso. Então, o que deve ser feito? Esquece o sujeito. Esquece. Deixa ele para lá, porque Olha você para tem tudo a... menos para ele, né? Não, e quando fez a pergunta e está querendo, porque a vaidade, eu ia dizendo isso, agora eu retomei, vai fazer o seguinte, não deixa ele crescer para cima de você. Aí você Exato. começa a bater boca. Começa a bater boca, a pessoa saiu de casa, eu fui apresentador de programa de TV, né? E eu aprendi isso. Você está entrando na casa das pessoas. Na TV Justiça, 9 anos. Então você entra na casa da pessoa, então tinha coisas que eu aprendi na faculdade. Você é maquiado, barbeado, bem vestido e educado. Ninguém está na sala de casa querendo ouvir bate-boca. Aí vou mudar de canal. E o meu programa era muito alegre. Primeiro falava de esportes e eu deixava o convidado sempre bem. Ninguém sai de casa para ver bate-boca, ouvir bate-boca de palestrante com plateia. A grande maioria vai torcer por você. Então, o que eu faço? Esse livro é o que eu faço, não é o que eu ouvi dizer. Ele só tem coisas que eu fiz, faço. Eu não discuto. Eu também Falei, não tá entro em bom, provocação. não, mas eu acho que o senhor está errado. Ah, tá bom, eu vou dar uma pensada. Você falou 1h e 10. Aí vem a pessoa, vem e fala, não concordo. Eu falo, tá bom, olha, o senhor não concordando me faz pensar. Eu vou até repensar. Não bate boca, mas a vaidade vai... Não, eu estou certo, o senhor está errado. Aí começa, aí as pessoas começam a se levantar. Ninguém sabe o nome daquele sujeito. O seu sabe. Eu sou super convidado para 2 coisas que eu sempre gostei. Fazer palestras e participar de bancas de mestrado e doutorado. Por quê? Você já participou Aliás, uma das comigo. melhores bancas que participei na vida foi com você. Tenho Obrigado. muito a agradecer. Porque eu sou, imagina, eu que agradeço, eu sou muito É leve, sério. muito educado, O brincalhão. nível Então, dos teus eram orientandos, né? bons também. Temas, Mas mesmo quando eu sou convidado como terceiro, é porque alguém viu, aí chega para o orientador, convida aquele professor, ele é tão legal, porque a pessoa quer o bonzinho, né? E palestras também. Por mas a exemplo... gente também não precisa também só como você. Eu sou muito educada em banca. Né? As pessoas falam, não, mas eu já vi pessoas sendo, digamos, destratadas em banca. Graças a Deus comigo nunca aconteceu. E eu jamais Eu também também não. esse Não, mas a minha época, eu sou acho que um pouco mais velho que você, e, era pesado. A gente ia para a banca A com risco minha de... banca foi muito pesada. Foi, né? Então, Nossa parece... Senhora, Você voltando fica para baixo, 2 anos...
Você fica 2 anos escrevendo um artigo para alguém falar porcaria, em outras palavras, ó, situação análoga. Olha que Isso quando legal. não fala que é porcaria, literalmente, né? Já vi coisas do Arco da Velha. Mas no livro também eu falo não só essa parte, né, do como se preparar durante o dia. Você vai para uma Exato. palestra à noite, por exemplo, eu viajava muito pela ordem, para dar palestras pelo interior de São Paulo. Eu sempre chegava de terno e gravata, que alguém quer me buscar no hotel, mesmo que fosse no aeroporto, está esperando um advogado. Então eu sempre fui de terno e gravata. Ia para o hotel, aí descansava o dia inteiro, era uma coisa que eu até gostava, que dava tempo de ler, descansar. Mas aí eu colocava à noite uma nova camisa com uma outra gravata. E chegava impecável. E minha barba é muito ferrada, às vezes eu tenho que fazer a barba de novo à noite. Aí eu falo coisas como, parece tudo bobagem, mas não é não. Não fazer palestra com fome, tomar Essa cuidado é. para isso. Não, Ir ao muito menos. banheiro antes da palestra, não é? Porque já aconteceu, eu vou dizer que não, mas aconteceu uma vez comigo. Eu fiquei tanto tempo, que um monte de gente na mesa, eu tive que sair. E Mas mais quando é só colocam vou. água pra gente, né, tomar o tempo É, inteiro, né? Você acaba tomando e esquece. isso também, não ser reclamão. Colocar na cabeça, né? Ponha na cabeça que você é um palestrante, você não é um superstar. Olha, como já aconteceu, uma pessoa famosa da nossa área ia participar comigo numa mesa e com outros professores e disse: eu não quero ninguém do meu lado, eu quero antes da palestra frutas, quero não sei o quê, e a universidade fez tudo isso. Um dia eu te conto, não vou falar aqui, até porque ele já faleceu. Eu fiquei, sabe, eu falei, nossa, eu tinha tanto Eu já respeito, que vi muita coisa bobeira com a mais. idade, mas essa eu nunca tinha visto. Não, aí eu tenho também os paradigmas bons. Professor Miguel Reale, Ah, demais. ele foi fazer uma palestra na Academia Internacional de Direito e Economia. Não puseram água para ele. Ele já estava acho que ele já estava perto dos 90, né? Ele morreu com 90 e qualquer coisa, não foi? Foi. Foi. Foi em 2003, se eu não me engano. 2003 ou 2004. E ele tá lá, ele falou, gente, vocês não me levem a mal? Alguém poderia me arrumar água? Aí ficou, upa, caramba, arrumaram água. Ele falou, vocês me desculpem, eu não queria ser desagradável para pedir água. É que antigamente eu conseguia falar 2 horas sem tomar água, mas agora que eu estou começando a ficar velho, olha que Olha que espirituosidade. Aí elegância. todo mundo riu. Ele falou, não, imagina, esquece, mas é que eu que tenho que pedir desculpa, que eu que estou ficando velho, né? Porque antigamente eu falava, eu sou bem mais novo do que ele, né? Naquela época, hoje eu sou mais novo, e eu não aguento ficar, estou falando com você, tem que tomar água. Então tem esse tipo de coisa, não reclamar, né? Chegar a falar, nossa, estou aqui, não tem água, sempre você que está assistindo. Quando o slide não funciona, parece que eu Ah, sou vítima disso. bom, aí eu dou um conselho aqui, leve impresso. Não, Ó, mas eu, por exemplo, como é que eu vou explicar acidentes? Uma vez me aconteceu. então Explicar acidente sem mostrar o acidente, a foto do acidente. um pouco antes de falar com você, eu estava falando com um amigo que eu tenho que gravar hoje um novo projeto para variar, chamado Ah, Neojus, Jornal Neojus, uau, queremos saber desse novo que é projeto. eu vou colocar, que é liderado pelo professor Ricardo Cabezon. O Ricardo Cabezon me convida uma vez para participar de um debate sobre o filme Boleiros, do Hugo Giorgetti, Ah, na OAB de São Paulo, numa tarde de sei. sábado. Quando eu chego lá, cadê o filme? O DVD era pirata, que ele tinha Ai, conseguido. Vê se pode. E não funcionava. Ele e não falou, você funcionava. tem esse filme? Eu falei, não. Eu já assisti no cinema e vi não tinha como hoje na internet. Acho que eu vi uma vez numa TV a cabo. Hoje acho que até tenho, que depois eu fui comprar. Ele falou, putz, ninguém tem. E agora? Lotar aquele salão nobre da Ordem na Praça da Sé. Eu falei, deixa comigo. Eu comentei o filme sem ninguém ter assistido, ninguém foi embora. E o mais interessante, que daí marcou uma nova data. Aí compraram um Ah, DVD não pirata, que tinha um pirateado, sei lá porque a intenção como. era passar o filme e depois
E Comentário. depois o debate. Eu trabalhava na rádio como comentarista esportivo também, até isso eu já fiz. E eu levei o locutor, que é o Luciano Luiz, que é um baita de um amigo, jornalista, eu, e tinha mais alguém. Eu falei, não, deixa comigo. Bom, aí marcou uma nova data com o filme. Você acredita que daquelas pessoas que lotaram a Praça da Sé aquele dia, ninguém voltou? Porque eu falei tão bem do filme que Então, eles gostaram e entenderam. Eu falava coisas assim, vejam, aquela cena que vocês não viram é maravilhosa, vocês devem ter adorado, né? Aí todo mundo ria, eu consegui sair. Agora, se o slide atrapalhou, uma vez também, fui para o interior e levei um DVD sobre audiência trabalhista. Tem um filme chamado O Beijo, aí tem um número, é um processo trabalhista, 2831/72. E tem uma parte que é de oitiva de testemunho. Eu adoro passar esse filme. Levei o aparelho que a subseção da ordem tinha, ele ele não avançava. E nem ele só tocava direto. Eu falei, poxa, mas isso daqui não foi nem no Paraguai. Com todo o respeito pelos amigos do Paraguai, que eu sou membro honorário da Associação dos Advogados lá do Paraguai. Não, lá na Bolívia, não, no Paraguai não. Só na Bolívia e no Peru. Só na Bolívia, Peru e na América Central, uns 2, 3 países. No Paraguai ainda não. Mas eu brinquei, falei, pô, mas nem no Paraguai, onde vocês compraram isso? Singapura? Que diabo de negócio é esse? E aí não deu para passar. Então estava preparado, mas foi muito chato, que é uma passagem que é com a Fernanda Torres. Ela é uma testemunha. Sim. É cômico. E o filme é de um moço e uma moça, ou um operário e uma operária, eles foram despedidos porque trocaram um beijo no ambiente de trabalho. Nós estamos falando de 1972. Ah, eu vou querer assistir isso. Eu vou te passar depois. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. E é para rir, é muito engraçado. Você está tocando num ponto muito importante. A gente tem sempre que se preparar para o elemento surpresa, né? Sempre. Ah, sempre. E cada um tem a sua fé. Eu costumo rezar. Porque eu peço sempre inspiração divina. De novo, que eu aprendi com a minha mãe. Mas não é todo dia que a gente está no auge da nossa inspiração. Tem dia que a gente sai e fala, nossa, puxa vida, fiz uma palestra muito boa. No dia seguinte, fala, não foi aquilo que eu gostaria, né? Peço até perdão. Mas geralmente, geralmente eu gosto. Por mais que tenha sido pesado o dia, já que aconteceu de eu estar, por exemplo, com alguém doente na família, você está ali e a cabeça está em outro lugar. Mas aí conto até 10, tente separar. Vou contar uma que aconteceu em Santos. Essa semana, está tendo uma semana jurídica da OAB e abriu com uma palestra minha, inclusive. Se você entrar no site, no YouTube da OAB de Santos, e eu falo, puxa, que legal quando eu fui aí, mas não contei que eu não quis perder tempo, porque ela tinha que falar sobre teletrabalho, é 1 hora de palestra. Uma vez me chamaram para dar palestra aí, e eu estou preparando para sair, comecei essa cólica era renal, porque eu sabia que eu já estava com pedra nos rins. Tá? E é horrível. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o meu médico, ele falou, cara, eu sabia que essa pedra ia descer no seu ureter, você tem que tirar, porque eu já, olha, para mim é tão normal, já fiz 11 cirurgias de tirar a pedra do rim, uma cortando e as outras pela uretra. Eu falei, cara, eu tenho uma palestra para dar em Santos. Ele falou, não tem palestra alguma, você vai já. Ele falou, você vai ser internado no Santa Catarina, acho que era, para ser operado. Eu falei, não. Ele falou, com essa dor, só se você for em algum hospital, mas você vai ter que aguentar fila para te dar um remédio. Eu falei, vou nada, eu advogo para hospitais, tinha o Hospital Santa Cruz, era meu cliente. Aí eu liguei e falei, dá para vocês me atenderem rapidinho, que eu preciso tomar um remédio para tirar a dor. Aí me deram o remédio. Eu fui para Santos, transpirava. Dei a palestra, não comentei, que é uma coisa que eu falo, nunca comente que você está doente. Não, eu também. Você não dormiu bem, nada disso. Não se faça de vítima. Você não está no dia bom. Terminada a palestra, o Rodrigo, não sei se ele era o presidente. Lira, meu querido amigo. O Rodrigo Lira, o próprio. Aqui eu devo estar em Santos, registrando direito marítimo. Também foi a convite dele, uma palestra. Então, aí ele falou para mim, vamos jantar? Eu falei, não dá porque eu tenho que voltar para São Paulo agora. Ele falou, mas o que você tem tão urgente uma hora dessa? Eu falei, vou me internar para tirar a pedra do rim. Você está brincando.
Eu falei, sim. Aí eu contei o que aconteceu. Aí eu regacei a manga da camisa, falei, marcado, e falou, puta, você é louco. E você veio? Eu falei que eu tinha um compromisso com você, mas é uma pedrinha no rim. Eu fui atleta, né? Como disse o presidente sobre o Covid, estou fazendo uma brincadeira, claro. Mas eu não cheguei, gente, olha, eu vou ter que ir para cirurgia, Eu vocês peço rezem por mim. desculpas, Eu, ó, talvez, né, desenvolver o assunto como eu gostaria. Eu acho que esse é um dos principais erros, né? Que, não, ninguém ficou sabendo. Eu contei para ele depois. Não fiz fazer cara de publicamente. paisagem, né, que tá tudo bem. Transpirava, porque era Buscopan na veia, né, com glicose aqui, não me deixava, não tinha dor, mas transpirava. Ele falou, vi que você estava suando demais. Eu falei, então, mas não esquenta a cabeça, não. Ele falou, mas você nem falou. Eu falei, não vou falar. Porque eu já vi palestrante falar, olha, essa noite eu tive febre a noite inteira. Eu já vi também. Ai, o meu filho chorou a noite inteira. Não, vai e parente do faça a sua hospital. parte. Pouco importa. Não deve fazer isso. Você tem que respeitar o seu público e se respeitar. Depois, se alguém descobre, a história começa a circular, muito que bem. Até percebe, às vezes, na sua própria face, né? Que você... Mas não deve. E aquilo, né, que é o. Não. Não dizer que não se preparou, olha, eu deveria ter estudado melhor. A pessoa, caramba, eu saí da minha casa e esse cara não preparou nada. Ah, tá doido. Ser simpático, tratar todo mundo bem. Eu estou querendo ver, porque nessa segunda edição. Ah, sim, porque eu acho que o tempo está quase estourando, né? Mas eu quero falar o capítulo que eu coloquei um capítulo aqui, nessa segunda edição, que eu reputo bem legal. Sobre o smartphone. Os tempos de smartphone, né? Não adianta. Eu coloco, a guerra está perdida. Não tem jeito. Então, não chamar a atenção da pessoa que está usando, está lendo o aparelho e não está prestando atenção em você, porque se você estivesse ali, talvez estivesse fazendo a mesma coisa. Não fazer brincadeiras, não pedir para desligar. Se alguém pediu antes do organizador, muito bem. E a dica? Uma dica boa é você passar um filme. Porque o filme, a pessoa larga, está vendo o filme, um pedaço de filme. E em seguida, pega e já começa a falar. E não tem jeito. Ou você faz uma palestra boa, ou vai perder a guerra definitivamente. E outra coisa, nunca ler. Nunca ler. Leu, isso é o pior, ninguém sabe. Sabe como é que eu aprendi? Na faculdade de jornalismo a usar o PowerPoint. Que eu não sabia. No direito, a gente gosto. Eu ainda sou da época que eu prefiro quadro e giz. Então, mas palestra não dá. Então, eu dou dicas. Não colocar muita coisa no slide. E outra, ficar perto do slide. Porque se você está lá na outra ponte, coloca aquele texto longo, todo mundo vai ler, não presta atenção em você. Então, são essas dicas que eu trago aqui. Olha, é um livro simplesinho. Acho que o Augusto perguntou. Augusto, é só você entrar no site da JH. A todos. No JH. Na JH Mizuno. Ou me procura aqui no Instagram, eu passo como vocês comprarem. Marcando você, Domingos, e a gente só tem a agradecer em nome da Enlow por essa maravilhosa live. Gostaria da gente poder se estender em outro momento, falando sobre este e outros assuntos, porque realmente, sem falsa modéstia, eu já te disse isso pessoalmente. Obrigado. A sua cultura me encanta. Eu tenho muita admiração por você, então eu só tenho mesmo a agradecer. Totalmente recíproco, querido. Um grande beijo para você, um beijo a todos que assistiram. Beijo a todos. É só entrar em contato comigo, eu estou aqui às ordens. Eu espero que você, como eu termino o livro, pessoal, você foi feito para brilhar, tá? Quero assistir. Vencedor, né? Termina com o capítulo 15. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Obrigada, você foi feito para brilhar. A todos. Tchau, gente. Param. Até a próxima. Até, se Deus quiser. Tchau, tchau.